Glórias a Ti, Senhor Jesus, aleluia. Que presença gostosa do Senhor, do Espírito Santo. Aleluias, louvado seja o Senhor por essa noite. Pode se assentar, fique à vontade. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Oh, glória a Deus. Estou vendo os roxinhos aí, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Paz do Senhor, irmão Sérgio. Glória a Deus. Tem também a Janete que está nos visitando. Seja muito bem-vinda. Esqueci Sarinha, é o nome da sua tia? Irmã Selma também seja muito bem-vinda. E o genro, Vivi? Daniel, glória a Deus. Daniel e Gustavo, glória a Deus. Tem mais alguém nos visitando? Porque a gente às vezes de máscara não consegue reconhecer. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se na casa do Pai. Amém? É um prazer ter vocês conosco nesta noite. Edna já é de casa, né? Edna, glória a Deus. Edna já é de casa. Também quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor que estão nos acompanhando pela internet. Você também está sentindo a presença de Deus aí na tua casa? Tem gente de longe, tem gente de Natal assistindo, do Rio, de São Paulo. Glória a Deus. O Senhor é contigo. Viu? Que o Senhor possa fazer transbordar tudo que está acontecendo aqui nessa noite também sobre a vida de vocês. Glória a Deus. Amém. Filho, pode acender a luz. Glória a Deus. Tempo abençoado, tempo precioso na presença do Senhor. Vocês estão bem? Amém? Glória a Deus. Foi interessante quando a pastora Lília abriu o culto, né? Falando às vezes do sentimento que às vezes nos dá, né? Que nos entristece algumas coisas. E foi interessante. Você vai entender porque esse mês de outubro, nós estamos falando desde o início do mês, nós estamos falando e ministrando a respeito do direcionamento do Senhor, do fortalecimento em permanecer. Este tem sido o nosso desafio, a cada dia permanecer. Então, para nós é muito importante, às vezes o Senhor direciona e nós passamos às vezes um mês inteiro falando a respeito de alguma palavra, algum tema específico, porque eu não quero que você apenas ouça e vá embora, mas o desejo do nosso coração é que você seja envolvido, fortalecido, alinhado à luz da palavra do Senhor. E às vezes nós gastamos às vezes até mais um mês falando, ministrando em alinhamento. Mês passado falamos a respeito de aprender com Jesus. As ministrações foram voltadas a esse tema. Pastor, eu não pude vir, eu queria tanto assistir. Então você pode acessar o nosso canal no YouTube, você pode se inscrever no nosso canal e acompanhar as ministrações para abençoar a sua vida. É por isso que nós nos preocupamos não apenas para transmitir, mas que a palavra chegue até aqueles e venham alcançar os seus corações e vidas sejam fortalecidas, saradas, alinhadas para o propósito do Senhor Jesus. Amém? Nós cremos nisso. Tem o apoio da pastora Kátia, do Fábio, trabalhando nas mídias. Às vezes a semana está corrida e eles, pastora, eu consegui colocar, pastora, às vezes está corrido. E assim, junto nós vamos, né, cada um fazendo, e nós como corpo de Cristo, avançando em prol do reino de Deus. Esse é o desejo do meu coração e eu tenho certeza que é o desejo do teu coração também. Então, se você não conhece, se você quer conhecer um pouco do Ministério Sara-me, você pode nos acompanhar, se inscrever no nosso canal do YouTube, Sara-me Ministérios. Você também pode conhecer a página do projeto no Insta, Projeto Casa de Barro, um projeto voltado às emoções, à luz da palavra. E você pode nos acompanhar também através do Face do Ministério Sara-me, amém? Então você às vezes ouve uma palavra, o Senhor fala com você, compartilhe, divulgue, porque nós temos tido essa liberdade e essa oportunidade de transmitir a palavra do Senhor, e isto é um privilégio, amém? Isto é um privilégio, glória a Deus. E ao longo desse mês de outubro, o Senhor tem falado a respeito de permanecer diante dos desafios que estamos vivendo. A cada dia somos desafiados, não a recuar, não a voltar atrás, mas a permanecer. As ministrações já estão disponíveis no canal
desse mês. Se você não ouviu, tire um tempo, escute. O primeiro domingo do mês, falamos a respeito dos direcionamentos a qual o Senhor deu para que nós entrássemos um novo mês, chegando já no final do ano praticamente. Domingo passado, nós falamos um pouco de valores, de caráter. Falamos a respeito de José. Um homem, ele tinha tudo para ser um homem frustrado, né? Vingativo, revoltado, mas ele decidiu se levantar e se posicionar para romper planos e danos. Foi o direcionamento que o Senhor nos deu. Ele manteve o caráter, ele manteve a fé para que ele pudesse prosseguir, e o Senhor o honrou de forma soberana. Amém? E hoje eu quero compartilhar algo com vocês que o Senhor trouxe ao meu coração. Abra a palavra do Senhor no livro, na carta de Filipenses. Carta de Filipenses, no capítulo 3. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito desse prosseguir também agora. Dessa vez vamos falar um pouco a respeito do apóstolo Paulo, nos encorajando, nos fortalecendo e alinhando nesta palavra, esta carta de Filipenses, a qual é uma carta riquíssima, amém, para nós. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Aleluia, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Senhor, sobre as nossas vidas nós declaramos o senhorio de Cristo Jesus. Pai, nos alcança através da Tua palavra. Obrigada por cada louvor, Pai, pela adoração ao Senhor Jesus. A Tua presença é real. Que possamos nos envolver e nos sentir envolvidos por esta presença nesta noite. Que haja um quebrantamento em nossos corações, ó Pai, e o Teu agir do Espírito Santo, realizando em nós aquilo que nós não podemos. Aleluias. Sobre aqueles que estão pela internet, Pai, e aqueles também que estão aqui presencial, possamos ser inundados pela Tua presença. Fala conosco, ó Pai. Nos direciona, nos fortalece. Aquele que está inquieto, calmo por fora, agitado por dentro, a mente agitada, eu peço que o Teu Espírito Santo venha acalmar, trazer calmaria, sopra com a Tua calmaria, Pai. Senhor, aquele que estiver sentindo dor, agoniado, vem com a Tua cura, vem com o Teu poder, Senhor, desfazendo todo o embaraço, desfazendo, Senhor, toda, Pai, a artimanha do inimigo. E eu nos coloco diante da Tua presença, Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Filipenses, acharam aí? Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Nós vamos ler juntos. Diz assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenho obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Aleluias. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluias. Versículo 15: todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará a vocês. Mas seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aleluia, glória a Deus. Palavra por este versículo tão
abençoado. Essa semana eu comentei da pastora Lília falando sobre o sentimento de tristeza. Essa semana eu estava pesquisando na página da igreja, na minha página, uma foto. A missionária Marilda fez aniversário no dia 16 agora de outubro. Eu quero mandar um beijão para ela. E eu estava procurando uma foto, né? Uma foto para postar no grupo da igreja, porque nós colocamos sempre sobre dos aniversariantes uma mensagem, um agradecimento. E eu procurando a foto dela, que por sinal muito difícil de encontrar, acabei não encontrando e postei uma foto de flor, né? Vocês viram? E eu comecei a ver tantas postagens, né? Eventos, projetos que foram realizados, trabalhos sociais que foram feitos, arrecadações, acampamento das crianças, para ver conforme eu ia baixando para procurar a foto, cada vez mais fotos apareciam de trabalhos da igreja, encontros de pastores, ceia da unidade, trabalho com as crianças, arrecadação de alimentos. Fazemos o trabalho ali do grupo Pão de Açúcar, arrecadando alimentos para levar para as casas de recuperação, outros trabalhos. E foi passando, encontros de mulheres, conferência dos jovens. E aquilo, eu olhando para aquelas fotos, eu comecei a me entristecer. E o meu espírito começou a se entristecer. Bateu um sentimento de desânimo, porque nós estamos vivendo um contexto tão diferente. Nós estamos vivendo em adaptação, buscando fazer as coisas, olhando para pessoas que já não estão mais conosco. Umas seguiram o seu próprio caminho, o seu próprio percurso, como um soldado de Cristo, e isso é normal, faz parte. Outros o Senhor já recolheu. Então, olhando para tudo aquilo, foi me batendo uma tristeza no meu espírito. Mas na mesma hora, o Espírito Santo me trouxe à memória este versículo: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão diante de mim. E ali o Senhor começou a falar ao meu coração. Nossa jornada, às vezes nós olhamos o nosso caminhar, por onde passamos, tantas coisas que realizamos, que deixamos também de realizar, né? O apóstolo Paulo, ele começa dizendo aqui: olha, não que eu já tenha obtido a perfeição, essa perfeição, constantemente chegando a uma maturidade plena. E ele diz assim: não que eu tenha alcançado essa perfeição, não, de forma alguma, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado de Cristo. Conseguido, não, eu não me julgo já ter conseguido, eu não me julgo ter feito grandes coisas, não, mas o que eu faço? Ele diz assim: uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que ficaram para trás. Mas esse esquecer não é de você deixar para lá, você fazer de conta que não aconteceu. Não, não é isso. Mas é um esquecer de não ficar olhando para trás, porque talvez a circunstância hoje ela seja diferente e eu e você não podemos nos abater. Então, quando nós olhamos, glorificamos ao Senhor, viramos a página, deixamos para lá e prosseguimos olhando para o alvo, porque é assim que o Senhor nos chama. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Quando nós pensamos nesta carta de Filipenses, essa carta a qual o apóstolo Paulo, ele escreveu, e quando nós observamos esta carta de Filipenses, ela só tem 4 capítulos. Eu quero encorajar você a ler depois, porque são passagens tremendas, desafios e encorajamento muito tremendo para as nossas vidas. Mas quando eu vejo o olhar do apóstolo Paulo, ele é um olhar diferenciado para a circunstância
circunstância. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, nós entendemos nesta carta, ele estava preso quando ele escreve a carta de Filipenses. Paulo estava preso em Roma, e ele diz assim, olha o que ele diz no capítulo 1, versículo 12, olha o que ele diz assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo, e os irmãos em sua maioria, estimados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. E ele diz no versículo 15, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja, por rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Aleluia. E lá no versículo 19 ele diz assim, olha, porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido. Aleluia. Olha que tremendo. Olha o que Paulo ele está dizendo. O olhar de Paulo é um olhar diferenciado. Ele não olha para as circunstâncias atuais. Ele diz assim, porém até agora e para sempre. O agora era aquele momento que ele estava preso. Para sempre ele acreditava e ele declarava que Cristo seria engrandecido através da vida dele. Aleluia. Será que eu e você podemos olhar para a nossa história, para a nossa jornada? Pastora, mas a minha caminhada é de altos e baixos. A minha também. Nós olhamos para as nossas famílias, um dia parece que é a família perfeita. Tem final de semana que é a família final de semana que é tenso, é intenso, não é assim? É na minha casa, é na tua, mas o Espírito Santo, Ele age, Ele atua, Ele nos conhece, Ele contempla as tuas dificuldades, as tuas limitações, e quando nós olhamos, estava preso, mas ele diz assim, olha, essas coisas que estão me acontecendo, incluindo até mesmo a prisão, está contribuindo para o progresso do Evangelho. Que tremendo isso. Que tremendo. E a expectativa dele, que não seria enganado, mas ele já estava preso. Mas dentro do coração dele havia uma convicção. Escute, se você não tiver uma convicção, se a verdade do Senhor não estiver no teu coração, o mundo inteiro pode falar algo e você não vai se convencer, mas o Espírito Santo, Ele convence. E mesmo estando aprisionado, o apóstolo Paulo, conhecedor como Saulo, perseguidor da igreja, durante muitos anos ele foi um opositor. Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, no encontro profundo e transformador, e ele então passa a viver o Evangelho de maneira genuína. A carta de Filipenses é uma carta que tem muitas passagens que nós gostamos muito. Nós gostamos muito das passagens que são ditas no capítulo 1 que nós estávamos lendo. Olha o que ele diz aqui, nós vamos ler hoje alguns versículos. Olha o que ele diz no versículo 21, escute. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele estava tão impregnado da confiança da palavra, que ele dizia assim, para mim o morrer é Cristo e o viver é lucro. Mas aí depois ele mesmo diz assim, aí ele fala assim, mas eu estou convencido que é necessário que eu fique mais um pouco na terra, porque eu posso falar, eu posso pregar, eu posso realizar os feitos de Deus. Então ele entende que morrer era Cristo, viver é lucro, mas que ele achou necessário, que era bom ficar mais um tempo na vida.
nesta terra para continuar fazendo a obra de Deus. E isso me faz me lembrar do Salmo 6, quando o salmista diz assim: Senhor, quem é que te louvará? Salmo 6, ele diz assim: porque a morte não há lembrança de ti, Senhor, no sepulcro, quem te louvará? Se fosse para você convencer o Senhor Jesus a não te levar hoje à noite, o que você falaria para Ele? O que você Ele? Como que você negociaria? Senhor, não me leva, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Senhor, não me leva, eu quero continuar pregando. Você está pregando? Eu quero continuar evangelizando. Você está evangelizando? Eu quero continuar indo na tua casa. Gente, na pandemia, sabe que eu ouvia tantas mensagens, pessoa: pastor, eu sinto tanta falta da igreja. Vem para a igreja já está funcionando, aleluias. Então, quando o apóstolo, ele fala, o apóstolo Paulo, ele tem uma convicção, um olhar dele diferenciado, e ele diz assim: olha, para mim o morrer é Cristo, viver é lucro, mas Senhor, é mais interessante que eu fique aqui, porque eu posso continuar pregando o evangelho, o teu nome está sendo glorificado. Que tremendo. E ele entende o propósito, Quando nós olhamos para a cidade de Filipos, que foi aonde a igreja foi fundada, Filipos era uma cidade muito importante do Império Romano. Era uma cidade de grande importância do Império Romano. E no início da igreja, que ocorreu justamente com Paulo, o início da igreja de Filipos ocorreu justamente com Paulo, em suas missões, onde os lugares até chegar em Filipos. E a igreja ela ocorreu mais ou menos uns 12 anos antes desta carta ser escrita. Então era um novo. Paulo funda a igreja de Filipos, e essa igreja era uma igreja muito querida, muito amiga do apóstolo Paulo. Era uma igreja que se preocupava. Eles enviavam até mesmo sustento, ajuda, suprimento para que o apóstolo Paulo, mesmo em outras viagens missionárias. Então era uma obra de unidade, era uma obra de encorajamento. E os filipenses, eles davam muita importância para aquilo que as instruções que o apóstolo Paulo dava. Estou falando entender um pouco. E você pode ler um pouco a respeito dos acontecimentos do início da igreja na cidade de Filipos, em Atos, no capítulo 16, onde nós temos histórias tremendas. E eu tenho certeza que muitas delas você já ouviu falar. Nós temos a conversão de Lídia. A conversão de Lídia, ela se dá a uma ministração do apóstolo Paulo ali na cidade de Filipos. Lídia, né? Uma vendedora de púrpura, uma empreendedora. Fala nisso, eu quero mandar um beijão para Renata, que está aí com o irmão Ricardo nos assistindo. Ela tem realizado um trabalho de mulheres chamadas para empreender, e tem sido um trabalho vinculado ao Ministério Sárame de grande importância. Então, se você ainda não conhece, não sabe, pode nos procurar para que você acompanhe com palestras, com dicas. Beijo, Rê, no seu coração, para as meninas que estão, todos vocês que estão nos assistindo. Então, Lídia, e é tão interessante que a palavra de Deus, lá em Atos 16, diz que conforme o apóstolo Paulo ia falando, Lídia, o Espírito Santo abria o coração dela para que ela pudesse entender a palavra. Glória a Deus. Se o Espírito Santo não trabalhar em mim, não trabalhar em você, nós podemos ficar aqui e nada vai adiantar. Aleluia. Mas o Espírito Santo que intercede, que age em nós, ministra em nós, ele gera quebrantamento para que nós possamos prosseguir e avançar, porque o chamado de Deus para mim e para você é: avance, continue e não pare. Aleluias. Testemunho tremendo de Lídia. E quando após a conversão de Lídia, ela se batiza, e aí ela fala
para o apóstolo Paulo: olha, eu quero que vocês fiquem na minha casa, eu vou hospedar vocês, eu quero vocês na minha casa, né? Hospitalidade. Outro acontecimento tremendo que acontece também no início da igreja em Filipos: a conversão. Passagem, né? Que a gente só pega aquela passagem, já era quase meia-noite, Paulo e Silas na prisão. Quem gosta? Não é tremendo? E aí o Senhor envia um terremoto, e os alicerces é abalado, Paulo e Silas louvando. Às vezes a gente gosta só dessa parte, mas Paulo e Silas estavam pregando a palavra, e por expulsar de uma jovem um espírito de adivinhação, e ela gerava lucros para os seus donos. Por vários dias a palavra fala que conforme o apóstolo Paulo, eles iam ministrando, e ela ia falando atrás, gritando atrás, até que o apóstolo Paulo, indignado, a palavra fala, repreendeu e expulsou aquele espírito adivinhado. E os donos ficaram com muita fúria, e por conta disso, Paulo e Silas foram lançados na prisão, açoitados, né? E aí é quando a palavra fala: mas estavam louvando, adorando, e perto da meia-noite, está lá em Atos 16, igreja de Filipos, perto da meia-noite, houve um terremoto. Tem até canção. O propósito só é estabelecido sobre aqueles que permanecem aonde o Senhor coloca, aonde o Senhor direciona. E quando o carcereiro viu aqueles estavam ali, ele se rende ali diante de Paulo, ele se rende e fala o que é preciso para ser salvo. Aleluia. A palavra bate de cheio. Onde não há pregação, há testemunho. Onde não há testemunho, há adoração. Mas tudo faz parte de onde você passa e por onde você anda, porque você é conhecido. Oh, aleluia. Você sabia que você é conhecido de Deus, mas o inimigo também, ele te sonda. A palavra do Senhor diz que ele anda ao nosso derredor. Então, da forma que o Senhor te vê, ele também te vê, o inimigo te vê. Só que tem uma diferença: quando o Senhor olha para você, ele vê você coberto com o sangue, justificado pelo sangue de Cristo Jesus, vertido na cruz do Calvário. Aí ele olha para você, os teus pontos fracos, e transforma numa potência nas mãos dele. Mas quando o inimigo olha para mim, para você, sonda os nossos sentimentos, ele vê a nossa inquietação, então ele prepara situações. Ele não consegue saber o que eu estou pensando, meus pensamentos, ele não tem poder, mas ele lança a situação, ele lança a distração, para que você, sem perceber, seja contaminado com as coisas deste mundo, seja contaminado com as tristezas, as decepções. E apóstolo Paulo, há uma conversão tremenda, genuína, foram impactados. E logo depois, após a conversão, eles são soltos. E agora eles prosseguem de novo para a sua viagem missionária. É assim que começa a igreja de Filipos sendo fundada, alicerçada. Então era uma igreja querida. Era uma igreja querida. E existe um momento a qual a igreja de Filipos envia um homem de Deus. Até anotei aqui o nome dele para não esquecer: Epafrodito. Capítulo, vamos ler aqui, quero ler com vocês. No capítulo 2, vamos ler as referências. Olha o que aconteceu. No 25 ele diz assim: no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão. Isso o apóstolo Paulo falando, escrevendo na carta. Cooperador e companheiro de lutas. E da parte de vocês, mensageiro, auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim,
para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vocês o recebam e fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. Recebem, pois, no Senhor com toda alegria, e honrem sempre os que são como Ele. Paulo estava falando bem. A igreja de Filipos havia mandado Epafrodito levar recursos de necessidade para o apóstolo Paulo. Mas quando ele chega até o apóstolo, logo ele adoece. E o apóstolo Paulo diz que ele ficou quase para morrer. E a igreja lá se entristeceu. Você consegue perceber a unidade? A igreja envia porque está preocupada com o missionário, mas ao mesmo tempo se preocupa com aquele que foi enviado. O apóstolo Paulo, por sua vez, se preocupa com a igreja que ficou. Essa unidade, será que falta nos nossos dias? Será que falta nos dias de hoje? E ali, quando ele quase para morrer, Paulo fala assim: olha, de fato ele adoeceu, estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas de mim também, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza sobre tristeza. Então, quando Epafrodito ele se recupera, Paulo envia ele de volta à igreja de Filipos e envia a carta para os filipenses. Estão entendendo? Estão comigo? Amém? Glória a Deus. Então, eu quero que você entenda e perceba nesta noite aquilo que o Senhor Ele está trazendo aos nossos corações nesse contexto em prosseguir. Quando nós olhamos para esta carta, eu falei um pouquinho do panorama para que vocês pudessem entender. Nós vemos o encorajamento. São 4 capítulos apenas. Nós vemos o encorajamento. Primeiro nós vemos a situação do apóstolo Paulo. Ele estava preso. E ele escreve palavras tremendas nesta carta. Nós vemos também o encorajamento e a unidade. Eu não posso ir, mas você pode, eu vou ajudar você que vai. Não é assim? O corpo de Cristo, ele precisa funcionar adequadamente, de verdade. Isso não pode estar só no nosso falar, mas estar em nós, através de nós. Então há um encorajamento, há uma unidade, há um vínculo entre os cristãos. A igreja amava e cuidava de Paulo, se preocupava. Paulo, por sua vez, amava e se importava com o crescimento e o desenvolvimento da igreja, mesmo não estando presente fisicamente. O se importar de verdade. O se importar de verdade. Essa carta também, sabe o que ela traz para nós? Ela traz também um desenvolvimento baseado numa humildade e a busca dessa maturidade em olhar para Jesus. Vamos voltar um pouquinho lá, Filipenses. Nós lemos aqui, quando o apóstolo Paulo, ele lendo a palavra que nós lemos, ele fala assim que nós que somos maduros, nós precisamos desenvolver esse modo de pensar. Então, esta palavra também nos encoraja a um desenvolvimento baseado em quê, pastora? Baseado em Jesus. Filipenses, na mesma carta, Filipenses 2, no versículo 3, olha o que diz. Eu amo essa palavra. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido. Pelo contrário, ele se esvaziou. Aleluias. Ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecendo-se em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, onde um dia diante do Senhor Jesus se dobre todo o joelho
joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor nos chama a um desenvolvimento, de um crescimento baseado na humildade. Baseado na humildade, eu busco essa maturidade e eu aprendo com Jesus, e eu me coloco no meu lugar, aonde eu diminuo e Ele cresça. Aleluia. E assim nós prosseguimos. Louvado seja o Senhor. Aleluias. Por último, o que essa carta nos encoraja sobre alegria verdadeira. Nós estamos tendo no estudo bíblico esta semana passada e a semana próxima, sobre aula sobre alegria, a verdadeira alegria do cristão. Lembrando que a alegria é um fruto do Espírito, está lá em Gálatas. Eu quero dizer para você que a alegria verdadeira e o interesse pelo céu nos capacita a viver na terra. Aleluias. Vou repetir para vocês. A alegria verdadeira e o interesse pelo céu, pensar nas coisas do alto, aprender a ser humilde como Jesus, nos capacita a viver na terra, em união, encorajando um ao outro. Aleluia. Levando a Deus e espalhando a grandeza do Criador. E Ele nos capacita a viver nessa terra, e nós podemos gerar impactos profundos por onde quer que nós passarmos. Eu já estou quase finalizando. E a realidade da união com Cristo é a fonte inesgotável da alegria. Aleluia. Essa união minha com o Senhor Jesus é uma fonte inesgotável de alegria. Aleluia. A Bíblia fala, eu já estou quase encerrando. A Bíblia fala tanto da felicidade quanto da alegria. É interessante que para alguns o conceito de alegria é o ser, enquanto o conceito de felicidade é o obter. Se eu obtenho, eu fico feliz. Se eu consigo, eu fico feliz. Se eu conquisto, eu fico feliz. E a palavra, nós não temos como entrar em detalhes, mas ela fala tanto da alegria quanto da verdadeira felicidade. E tudo isso nos ajuda na caminhada, na nossa jornada. E a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria é buscarmos um desenvolvimento a cada dia, baseado na humildade do Senhor Jesus, baseado em sua palavra. A verdadeira alegria, ela começa a brotar no meu coração quando eu encorajo e vivo em unidade. É difícil, é um desafio constante. Aleluias. E eu trouxe aqui, eu queria falar isso para vocês, algo que eu achei muito interessante, um artigo que eu estava lendo a respeito sobre felicidade. Você sabia que a ciência da felicidade, ela já é uma das matérias nas faculdades? Você sabia disso? Que a disciplina da felicidade, chamada da felicidade, ela já está nas faculdades, inclusive no Brasil. Já tem faculdades que uma das suas disciplinas é a ciência da felicidade. No início não tinha muita aceitação, mas cada vez mais aluno se inscreve para participar dos seus cursos, das suas aulas. A pós-graduação também a respeito da ciência da felicidade. E eu trouxe aqui um artigo para falar para vocês que o Butão, quem já ouviu falar no Butão? O Butão é um país na Ásia. Eu e a pastora Kátia, a primeira vez que nós ouvimos, fala a verdade, a primeira vez que nós ouvimos falar do Butão foi no encontro de mulheres, juntamente com a igreja perseguida, onde representava cada país que sofre a perseguição. Lembra, cá? O crachá, cada mulher tinha um crachá de um lugar. E o Butão
O Butão estava entre eles. O Butão está na lista mundial onde mais de 50 países sofrem a perseguição. Mas olha que interessante, o Butão foi o primeiro país principal indicador do desenvolvimento. Ele foi o primeiro, principal. Só que depois, com o tempo, o Butão deixou de ser referência, porque ele passou a enfrentar problemas em relação à violência. O Butão é um país no sul da Ásia, onde a religião é o budismo. E é conhecido por seus mosteiros, por seus cenários impressionantes e lindas paisagens. E olha só, com base nas referências desse artigo, pesquisadores conseguiram visualizar que tanto fator econômico quanto político, social afetam a satisfação das pessoas, ok? Até aí tudo bem. Só que em contrapartida, outros países com enorme potencial, existem outros países com enorme potencial de crescimento e prosperidade econômica, estão bem abaixo do nível da felicidade. Então, com esse paradoxo, ou seja, com essa contradição, eles definiram, preste atenção, isso é importante para você saber, que a riqueza por si só, ela não aumenta a felicidade. A riqueza por si só, ela não aumenta, ela não se converte na satisfação e no aumento da felicidade. Eu quis trazer esse artigo aqui para vocês. Às vezes nós nem imaginamos tudo o que está acontecendo aí afora. Que a alegria do Senhor, eu vou encerrar, que a alegria do Senhor seja a tua força. Que você busque pela verdadeira felicidade e alegria fundamentado na palavra de Deus, aonde você não dependa das circunstâncias, onde você não dependa daquilo que está acontecendo, para que um sorriso brote no teu rosto, para que você continue glorificando e exaltando o nome do Senhor, para que você possa dizer como o apóstolo Paulo: Senhor, o morrer é Cristo, viver é lucro. Mas é mais interessante que eu fique aqui, porque eu quero exercer aquilo que o Senhor confiou. Eu quero fazer aquilo que o Senhor confiou e me capacitou. Que você possa ser nutrido nesta noite e fortalecido para mais uma semana. Que você e eu possamos ser fortalecidos através da palavra de Deus, aonde ela não volta vazia, mas ela realiza o propósito daquilo que foi enviado. Aleluia. Tem dias que temos muito, tem dias que temos pouco, e temos dias que não temos quase nada, mas aquele que nos vê, aquele que nos acompanha, Ele conhece as minhas e as tuas necessidades. Seja fortalecido nesta noite, seja respaldado pelo poder que há em Cristo Jesus, pelo poder da ressurreição, que tira o homem do monturo, que tira o homem do lixo e coloca ele em lugares altos. Seja fortalecido nos teus sentimentos, seja fortalecido no teu espírito, que haja alegria e vigor aonde quer que você vá. Você seja uma potente luz, brilhando sempre e declarando o senhorio de Cristo por onde você passar. Oh, aleluia. Pai, nós te louvamos nesta noite, porque reconhecemos o teu grande amor, reconhecemos, ó Pai, que a verdadeira alegria, felicidade, alegria vem de ti, é um fruto do Espírito. Então faz brotar nos teus filhos e nas tuas filhas, ó Pai, faz inundar nos corações, que haja frutos de alegria na tua vida, para contagiar você mesmo e para contagiar aqueles que estão em sua volta. E quando as circunstâncias nós olharmos e nós nos entristecermos, que foi quando o sentimento que eu tive, que nós possamos nos levantar, virar a página e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu posso prosseguir na força do Senhor. O dia de amanhã pertence a Ele, mas eu não estarei sozinha, você não está sozinho. Há um tempo a qual o Senhor está trazendo, um tempo novo, para que nós venhamos viver e desfrutar em sua totalidade, sem dúvida, sem questionamento do sentido será. Não, saiba que você é amado, escolhido por Ele para um grande propósito. E como
próprio apóstolo Paulo declarou em Filipenses: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Aquele que começou a obra na tua casa, na tua família, na tua parentela, é fiel para completar, dia após dia, porque dependemos dele. Não dependemos da nossa força, do nosso braço, da nossa força, mas do Senhor Jesus. Receba essa palavra no seu coração. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Ele te ama, Ele te sustenta e Ele é com você. Aleluias, glórias a Ti. Se coloque de pé, vamos adorar.